para que a gente possa ter fortalecido o nosso ânimo nessa nossa caminhada terrestre, né? Nessa nossa excursão por esse planeta. E no decorrer a gente vai estar trabalhando o que significa fé como um amor que preserva, né? Preserva do quê? O que é a fé? Então nós iniciamos com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que retira também, né, da Bíblia. No capítulo 19, a fé transporta montanhas, para quem não leu é bem importante, principalmente nos momentos em que a gente muitas vezes titubeia por alguma situação que nos aflige, que diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Se a gente for analisar assim, ao pé da letra, sem analisar a intenção, a gente vai dizer, nossa, né? Jesus estava bem mal-humoradinho aquele dia, falar assim, né, dos seus discípulos. Claro que já estava um momento, né, em que Jesus queria passar para aquele povo, que era um povo bastante endurecido também na época, a importância da gente acreditar naquilo que faz. E os seus discípulos eram aprendizes. E como todo aprendiz, muitas vezes não consegue já de pronto, já na primeira vez, né, resolver a situação como o próprio mestre, o próprio professor. Na sequência, né, dessa mesma passagem do Evangelho, os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, até porque, né, ouviram Jesus falar aquilo, né? Jesus, né? Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Não é? Porque só com Jesus, né, que foi possível que aquela pessoa, que aquele menino, fosse livrado do mal. E Jesus respondeu-lhes: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Só esse trecho dá um mês de estudo ou muito mais. Mas nós aqui temos um tempo mais reduzido. E aí nós vamos começar as nossas reflexões acima dessa passagem que está em Mateus, capítulo 17, né, versículo 14 a 20, em que vem a nossa primeira questão. Fé tem poder? Claro que a gente está falando de Jesus aqui na passagem anterior, que é o Espírito segundo o Livro dos Espíritos, é um espírito dos mais evoluídos que passou pelo planeta Terra. Então, claro, nele essa fé já estava cristalizada. Mas nós, será que nós conseguimos ter a fé, como citou Jesus ali, do tamanho de um grãozinho de mostarda, né? Que mostarda, quem conhece, né, a sementinha, ela é bem pequena mesmo. Será que nós conseguimos? Será que a nossa fé é uma fé firme? É uma fé que acredita sempre, ou é vacilante? Para que possamos movimentar a fé no plano exterior, é imprescindível que venhamos a possuí-la ainda mesmo na diminuta proporção de uma semente de mostarda, no solo do nosso próprio espírito. Então, meus amigos, não basta eu dizer que tenho fé. Não basta eu dizer para os outros que também tenham fé. É importante exemplificar a fé. E aqui eu trago um relato, há 2 semanas, de uma moça num
setor médico. E ela veio me atender e, por coincidência, começamos a conversar. Ela era nova lá naquele consultório. E comecei a falar com ela e, de repente, ela começou a contar, né? Eu falei que ela tinha uma pele muito bonita. E ela começou a me contar que, com 15 anos, ela teve um acidente em Santa Catarina, em que ela perdeu totalmente o sentido e teve esmagamento craniano. E que, inclusive, a pele dela, ela até mostrou depois vendo mais perto, ainda tinha cicatriz, porque ela também ficou com cortes profundos. E os médicos falaram para a mãe dela, principalmente, que foi buscá-la, né, já no hospital, no pronto-socorro, que a filha não tinha mais como sobreviver. Que ela já estava nos últimos sinais, porque o cérebro tinha inchado e já tinham vários nódulos no seu cérebro. E ela contou que a mãe dela, nesse momento, se ajoelhou com a maior força de uma fé que uma mãe pode ter. Não quer dizer que os pais também não possam ter, mas naquela história que ela me contou e coincidentemente veio a calhar, a mãe dela. E eles vieram de Santa Catarina, de Florianópolis, até o Hospital Vita aqui. Quando chegaram aqui, né, os médicos analisaram novamente a menina e o cérebro dela tinha desinchado e não tinha mais nódulo nenhum. Ela ficou mais de 20 dias na UTI, depois saiu. Ela ficou quase que 1 ano em tratamento. Mas hoje, se você olhar para aquela menina, ela tem 24 anos. Ela está perfeita. E ela diz que a família como um todo rezou muito, mas que a fé que a mãe dela teve, diz que da hora que saiu do hospital lá em Santa Catarina, dizendo: Deus é bom e eu acredito, minha filha vai viver. Claro que a gente sabe que tem situações e situações, tem algumas questões do mérito, né, que a gente muitas vezes tem alguns débitos, mas a nossa fé tem que ser sempre o pensamento do poder no bem, na cura, na resolução das situações. Então, é uma situação próxima, dentre várias que a gente sabe. Então, não adianta eu só falar da fé, mas eu tenho que senti-la, né? É indispensável arrotear, né? Dizer, tratar a terra seca e empedrada do nosso interior para ambientar em nosso coração essa planta divina que é a fé. A fé, nos momentos mais difíceis, nós podemos dizer que a fé é luz na escuridão. Quando nada mais parece possível, quem acredita em um ser maior, quem acredita que a nossa passagem, né, nesse planeta é um pedaço pequeno da nossa vida e que por maior que sejam os nossos problemas, as nossas dificuldades, tudo vai ser superado. Porque nós estamos concorrendo para sermos espíritos evoluídos. E vamos entender todas as situações boas e as que não são tão boas que nos acontecem, mas que tudo é para o nosso bem. Então, a fé tem poder? A fé tem poder. Sem fé é possível conversar com Deus? Será que eu consigo chegar? Será que eu consigo manter o meu potencial de vibração, de pensamento no bem? Para eu conversar com Deus, eu preciso estar em sintonia com esse bem, em sintonia com o amor, em sintonia com a caridade. Então, se eu não tiver fé, se eu não tiver essa crença que essa mãe que se ajoelha e pede a Deus e acredita que Ele vai responder com o bem, como é que eu falo com Deus? Eu vou provavelmente, muitas vezes, o que muitas pessoas fazem é criticar, né? Nossa, mas que Deus é esse? Está perto aí do Natal, mas que Jesus Cristo é esse? Mas quando eu tenho fé, que as coisas que me acontecem são para o bem, embora uma aparência de mal, elas se tornam mais fáceis de compreender e eu consigo sintonizar com Deus.
Através da oração, eu fortaleço a minha fé. Como pedir ajuda para alguém que nem sequer acreditamos, né? Como nós falamos. Não é possível. Se eu não acredito que há algo maior, se eu não acredito que eu estou aqui numa escola, todos aqui provavelmente passaram por uma escola. Quando a gente vai para uma escola, nós tivemos um momento antes sem a escola e vamos ter um momento depois sem escola, mas com certeza a gente vai querer sempre estudar. Mas quando estamos naquele momento escolar, das provas, né, dos trabalhos, das atividades, dá a impressão que aquilo não vai acabar nunca. Mas quando eu acredito, puxa, que eu tenho um bom professor que vai me orientar, que vai me ajudar se eu tiver dúvida, se eu tiver dificuldade, tem o auxílio dos livros, que seriam as nossas preces, as boas leituras. Quando eu acredito em tudo isso, eu passo a ter fé. Né? E acredito que algo melhor vai acontecer. E aquele momento vai passar, né? Como todos os outros. Sem fé, é possível perceber que só Deus e a espiritualidade superior que o cerca, né? Que Jesus Cristo, que é o nosso Pai maior nesse planeta, pode minorar as perdas e dores pelas quais passamos? É difícil uma pessoa que não tem fé, que não tem crença, que não tem religião. Com a religião, com a crença em Deus, em Jesus, já não é fácil em algumas situações? Por isso que a gente tem que vir no centro, tem que ouvir palestra, tem que ir em grupos de estudo. Os grupos de estudo são muito importantes, porque também nos fortalecem, a gente começa a perceber, porque muitas vezes a gente acha que só a gente tem problema, só na nossa família tem problema, só no meu trabalho tem problema. E nos grupos a gente começa a perceber que não, todos têm. E muito mais, pessoas que têm muito mais problemas do que a gente. E percebemos, inclusive, que muitas vezes a gente se queixa por coisas muito pequenas, né? E que a nossa fé ainda está no tamanho do grãozinho de mostarda. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. E está intimamente ligada à confiança e à esperança. Até a nossa irmã leu aqui no início, né, a questão da confiança. Quem tem fé, confia. Né? Quem já ouviu falar aquele texto que fala pegadas na areia? Eu acho que aquele texto é um exemplo da gente acreditar que nós estamos todo momento amparados, né? Rapidamente passando, né? São um senhor que caminha no deserto, né? Em momentos ele começa a passar, ao caminhar no deserto, ele percebe tanto as pegadas dele quanto a do Cristo ao seu lado. Aí tem dos momentos mais difíceis que ele percebe só as pegadas dele. E aí ele pergunta, né, mas onde é que estava no momento mais difícil da minha vida que eu só via 2 pegadas? E aí a resposta, você estava no meu colo, as pegadas eram as minhas. E a gente muitas vezes não percebe, pela nossa falta de fé, a gente pensa que está sozinho e nunca estamos sozinhos. Deus colocou para nós exemplo de Jesus, os nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, as religiões, sejam elas quais forem. Para mim serve a doutrina, para outro talvez não, mas são reforços, suportes para a nossa caminhada. Então a gente tem que ter fé mesmo, né? Ter confiança, ter esperança que tudo vai se resolver. Muitas vezes não se resolve como a gente muitas vezes é imediatista, principalmente nesse planeta muito consumista, capitalista, a gente quer tudo para ontem, a gente pensa que as nossas situações são como eletrodomésticos, né? Estragou, já tem que comprar outro, não é assim. Tem algumas questões que nós temos que passar mais momentos, porque provavelmente ainda não aprendemos a essência do que a gente deveria aprender. Quem tem fé põe fim aos sofrimentos? Quem tem fé deixa de sofrer? Os sofrimentos vão acontecer, né? As situações difíceis vão acontecer, mas a forma de ver vai mudar. Voltamos novamente à escola. Estudar para uma prova, ficar pensando na prova, né? O que vai cair, né? Eu preciso passar de ano, né? Muitas vezes os pais até pagam a escola com dificuldade, então, puxa, eu tenho que passar, porque estou numa escola, né? Ainda que é paga. Aquilo me dá, né? Mas eu confio nos meus professores, nos meus livros, e tenho que estudar, e tenho que fazer a minha parte, porque ter fé operante. Então não quer dizer que eu não vou passar por momentos de conflitos, de angústia, mas mais do que isso eu tenho que ter esperança e confiança naquilo que eu estudei, naquilo que eu li. Porque assim que vier a prova na minha mão, com certeza,
Se eu estudei, se eu levei a sério, a maior parte eu vou resolver. O que eu não consegui resolver é porque ou não prestei tanta atenção ou fiquei muito nervosa. Ou nervoso. Então, novamente, gente, os momentos difíceis vêm, mas nós sabemos passar. Tendo fé, tendo a esperança de que, mas se eu não passei dessa vez essa prova, tem mais uma. Tem mais uma chance. Tem outra chance. E é assim que Deus e a espiritualidade superior nos tratam, sempre nos dando chance. A gente às vezes pode até achar que não. Por isso que nós temos todo o anoitecer para fazermos reflexão e o amanhecer, um novo dia para novas ações. A fé é a virtude que mais nos traz paz de espírito, pois é companheira inseparável da paciência e da aceitação, imprescindíveis para passarmos pelos sofrimentos e atribulações de nossa jornada terrena. Quando eu assumo, primeiramente, as minhas dificuldades, eu sou uma pessoa impaciente, então eu assumo a minha dificuldade, acolho e começo a trabalhar para resolver essa minha impaciência. Começo a orar e começo a ter fé de que é possível sim eu mudar. É possível sim eu me melhorar. Como é possível também aquele que está ao meu lado. Mas eu rezo tanto, né? Eu tenho tanta fé, mas não está adiantando. Está sim. Com certeza essa pessoa já é muito melhor que 100 anos atrás. Só que de um dia para outro também não vai melhorar, como nós também não melhoramos. E nós queremos que o outro melhore rapidamente, que as situações se resolvam rapidamente. Mas e nós? Quantas vezes incidimos nos mesmos erros e já sabemos que não devemos? Mas a gente tem que continuar na fé. Vamos superar. Não pode desistir. Tem que acreditar. E a fé é uma forma alegre de viver. Porque ela tem que nos dar esperança e alegria. Ela não pode nos deixar triste. Pode nos deixar até um pouquinho preocupado, dependendo da situação, mas eu tenho que ter maior esperança. É muito importante quando a gente fala, até eu ouvi esses tempos numa reportagem, falando sobre o medo, e fala que todos nós temos um medo, mas o nosso medo tem que ser menor do que a nossa coragem. Como a nossa fé, ela tem que ser maior do que o nosso medo nos momentos de tribulação, né? A fé verdadeira, ela acredita, confia e espera. Não fica nervosa, ansiosa, insegura ou vacilante. A fé é inata ou adquirida? A fé, todos nós trazemos fé em alguma coisa. Às vezes a gente não sabe canalizar ainda essa fé, mas a gente acredita. Uma das nossas primeiras manifestações de fé é a fé que nós temos na nossa mãe, né? A maioria das nossas mães, pelo menos aquelas que estão próximas. Como a gente acredita na nossa mãe ou no nosso pai, aquele que está do nosso lado materialmente, que nos segura quando a gente pula, a gente tem uma confiança, não, que de mão dada com ele. Se nossos pais, que são espíritos imperfeitos, porque ainda estão nesse planeta, né? Salvo algumas exceções aí, são tão bons para nós e nós confiamos neles. Imagine nosso Pai maior, que é Deus, nossos irmãos maiores, a espiritualidade superior, que está nos dando suporte, inclusive aos nossos pais. Né? Pensem nisso. Então, a fé inata deve ser adicionada os valores de reflexão e da prece. É importante, né, de modo a canalizar a inspiração superior, que passa a constituir fonte geradora da preservação do necessário capital de confiança. Então, voltamos novamente a falar. Quem tem fé tem confiança. Confiança no futuro. Confiança nesse presente. Né? Confiança que cada vez vamos estar melhores. De acordo com o Joana de Ângeles. Fé inata ou adquirida, né? Agora nós vamos falar nós falamos um pouquinho da doutrina, do que a religião, do que a filosofia nos traz, mas a ciência anda junto, né, com a doutrina. Religião, filosofia e ciência. E a ciência, né, é um estudo de genética, eu até aqui trouxe o nome do médico, senão às vezes tenho medo de esquecer, Dr. Dan Hammer, geneticista americano, em 2004, anunciou a descoberta dos genes da fé. Isso aqui está na super interessante e também vocês conseguem no YouTube. Ou o gene de Deus, batizado, né, por Dan Hammer, batizado de VMAT2. Trata-se de um conjunto de genes que ativam substâncias químicas que dão significado às nossas experiências. Esses genes atuam no cérebro, regulando a ação dos neurotransmissores, né, a dopamina, ligada ao humor, e a serotonina,
Serotonina relacionada ao prazer. Então veja, quem tem fé, quem tem bons pensamentos, quem vibra em atitudes positivas, fortalece esse gene. Durante a meditação, explica Hammer, por exemplo, esses neurotransmissores alteram o estado de consciência. Somos programados geneticamente para termos experiências místicas. Elas levam as pessoas para algo novo. Ouvem Deus falar com elas. Lembra aquele momento de reflexão, de oração? A gente às vezes dorme pensando e no outro dia parece que vem tudo na nossa cabeça. Alguns até sonham. Alguns até durante a prece já começam a vir os pensamentos, as orientações. Então aqui ele traz, né, a pesquisa dele, lá os 2 lóbulos cerebrais, né, parte responsável pela concentração relacionada à emoção. E aquele lobo parietal responsável pelo senso, né, que nós temos do mundo, de nós mesmos, que seria o senso da materialidade, ele diminui. É até interessante de vocês, quem tiver tempo, fazer uma leitura mais aprofundada. Fé cega ou raciocinada? Nós, espíritas, temos que ter a fé raciocinada. Olha, até a própria ciência vem dizer a importância da fé para nós, a importância da gente acreditar, de ter confiança, de ter esperança. Quando a fé é raciocinada, estribada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem capacidade para enfrentar os problemas e solucioná-los sem amargura nem conflito, para entender as situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas essas situações as oportunidades de crescimento interior para o encontro com a verdade. Joana de Ângeles. Quando nós temos fé, não quer dizer que os problemas não existam, não quer dizer que os conflitos não existam, mas nós tratamos com serenidade, com calma, com tranquilidade. Para crer é preciso mais que olhar e ouvir, né? É compreender, refletir e viver na fé. Sem fé, sem amor, sem regeneração, sem evolução. Sem fé, sem a gente acreditar. Como é triste uma pessoa que não acredita em nada. Nada é capaz de volvê-la a pensamentos positivos, às situações de agradecimento, às situações de calma. E aí, muitas vezes, a gente precisa, claro, de outros auxílios, além da religião, né, além da prece, porque precisa se encontrar, né, como disse Joana de Ângeles do outro slide, a gente precisa se encontrar com a gente mesmo, sentir que dentro de nós há um ser maior que nos auxilia, que nos protege e que promove a nossa fé. A fé é flama divina que aquece o espírito e dá-lhe forças para superar tudo. Tudo, gente. Mágoas, desvarios, revoltas, traições e até mesmo a morte. A fé nos dá esperança. A fé é imprescindível para a aquisição do equilíbrio. Fé é exemplo que ajuda. É amor que preserva, é caridade ativa. É caridade conosco mesmo. Quem tem fé ama a si mesmo, porque não entra em atitudes de angústia, de desespero, que isso maltrata as nossas células, nos deixam doentes. E a gente, quando não está bem, prejudica todo um grupo à nossa volta. Né? A ciência se curvou aos fatos, dezenas de estudos mostram que fiéis são mais felizes, vivem mais e são pessoas mais agradáveis. Fiéis são aquelas pessoas que têm fé. Tripé, né? Religião, filosofia, ciência. Como você professa a sua fé? Essa é a pergunta que o médico Paulo de Tarso Lima, coordenador do Serviço de Medicina Integrativa, faz a seus pacientes na primeira consulta. Imagina o médico perguntar para você na primeira consulta, como você professa a sua fé? É um dos setores de oncologia, né, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Se o doente vai à missa, ele anota na receita, aumentar a frequência aos cultos. Se deseja a visita de um padre, rabino, pastor ou outro religioso, o hospital manda chamar. Se quiser meditar, professor de yoga, são convocados. No hospital, a fé é uma arma no tratamento de doenças graves. Então vejam, gente, que a ciência está se aproximando de que é por aí a cura. A cura não é da parte física, a cura é do... Também trabalha nesse sentido. Pesquisa inédita em parceria com a Universidade Duke, nos Estados Unidos,
para mensurar os benefícios biológicos da fé. Pacientes espiritualizados, vejam bem, não sou eu que estou falando, submetidos à cirurgia de ponta de safena têm menos inflamações no pós-operatório, hipótese já levantada nos outros estudos que foram feitos. Existe um marcador de inflamação que parece apresentar menores níveis em religiosos, explica o cardiologista Mauro Pontes, já é outro, coordenador do Centro de Pesquisa do Hospital São Francisco, que dos 7 hospitais do Complexo Santa Casa da capital gaúcha. Então, é uma equipe de médicos dentro dessa perspectiva de tratar primeiro a alma, através da fé. A pesquisa divulgada em 2009, que revisou 42 estudos sobre o papel da espiritualidade na saúde, que envolveram mais de 126 mil pessoas, resultado: quem frequenta cultos religiosos pelo menos uma vez por semana tem 29% mais chance de aumentar seus anos de vida em relação àqueles que não frequentam. É resultado do comportamento de fé. Os entrevistados que são religiosos apresentaram um comprometimento maior com a própria saúde. Então, olha, quem tem fé também se cuida mais. Iam mais ao dentista, tomavam direitinho os remédios prescritos, bebiam e fumavam menos, se cuidam. Jesus deixou bem claro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem não se ama, não se cuida, como é que vai cuidar do outro? A pesquisa confirmou ainda os dados de um estudo populacional feito em 2001 pelo Centro Nacional de Adição e Abuso de Drogas nos Estados Unidos. Adultos que não consideram religião fé importante em sua vida consomem muito mais álcool e drogas dos que acham a fé o credo relevante e importante. Aqui é só um quadro, né? Não vou nem divulgá-la, que de certa forma eu já repassei para vocês, mas de tudo aquilo que foi falado. Então, quem acredita em Deus tem 3 vezes mais chance de sobreviver após um transplante de fígado. E eu tenho experiência na minha própria família. Um cunhado, que aqui no Paraná, inclusive, nem quiseram operá-lo, e ele foi fazer essa cirurgia em Santa Catarina, já faz quase 10 anos. E ele está lá, firme na fé, na crença, às vezes dá alguns problemas, mas está aí. E é uma pessoa espírita de berço. 7 anos a mais expectativa de vida é a vantagem de quem frequenta cultos toda semana sobre os que nunca vão ao templo algum. Então, alguns outros dados vocês podem depois terem à mão de vocês. A fé também tem uma relação íntima com a felicidade. Um estudo feito na Europa mostrou que pessoas espiritualizadas se dizem mais satisfeitas do que aquelas que não se consideram como tal. Claro, né? Venha, acredita, sabe no poder de Deus, da espiritualidade, sabe que está aí próximo, né? A história novamente rediviva do nascimento de Cristo, que trouxe tantas coisas para nós e vivencia, é mais feliz, é de bem com a vida. Quem não acredita em nada pode ter mais propensão ao pessimismo, porque faz uma leitura objetiva da vida, sem crer em algo divino que mude as coisas. Isso tudo incide na saúde, né? Então, 26% dos céticos disseram estar muito felizes em uma pesquisa, né, com 3.014 americanos. 43% dos religiosos disseram estar muito felizes. Em média, indivíduos com fé têm uma tendência 3 vezes maior de ver o lado bom das coisas. E vamos pensar nós aqui. Ao lado de quem que é gostoso a gente estar? Dos pessimistas ou dos otimistas? Quando a gente não está bem, a gente quer alguém que chore com a gente e também se desespere junto com a gente, né? Ou alguém que, pelo contrário, nos coloque para cima, né? Mostre para nós que é só um momento de todo o nosso caminhar e que tudo é possível aquele que crê. Então vamos lá. É tanta coisa, a gente quer contar tudo, mas não dá tempo, o tempo está correndo. Religiões estimulam algo essencial para o ser humano, o espírito de comunidade, caridade, a fé, ser humano e mundo melhor. Então isso é importante. Claro que tem pessoas também que não têm religião, que também são pessoas, né, otimistas, mas a gente percebe que a maioria precisa da religião ainda. Eu preciso. Devotos normalmente não estão sozinhos, o que ajuda nos problemas de vida. Andrew Clark, europeu e professor da Escola de Economia de Paris, afirma que as religiões e a fé que elas proporcionam ajudam as pessoas a superar choques, ou pelo menos não se desesperar tanto com os tropeços da vida. Nos ajudam a ser resilientes, né? Cai e levanta. Meditemos nas palavras de Santo Agostinho.
Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Foi feita essa pergunta, e Santo Agostinho responde, está lá no nosso Evangelho. Um só e infalível, a fé, o olhar para o céu, o acreditar que nós não estamos aqui por acaso, que Deus bom, justo, não deixaria que a gente sofresse pelo bel prazer de nos ver sofrer. Tudo tem uma causa. É o nosso remédio para a nossa cura espiritual. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. E a gente vê muitas vezes, quem frequenta hospitais ou já fez voluntariado, que muitas pessoas, no momento da doença, não se escolhe se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo. Os problemas vêm e muitas pessoas mudam totalmente seu modo de ver a vida no momento que estão no leito de hospital. E crescem muito mais do que se só continuassem a receber abraços, apertos de mão e facilidades da vida. Não nos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Então é melhor ter fé, né, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que também é muito bom, bem-aventurados os aflitos. Problemas e as dificuldades, por maiores que nos pareça, passarão, pois tudo em nossa vida é transitório. É aprendizado, é lição, para nos libertarmos de nossas imperfeições e nos fortalecermos em nossos propósitos do bem. Então, fé, amor que nos preserva. Quem se ama tem fé, acredita, e esse amor nos faz melhores, nos preserva das aflições, das tristezas, das angústias muito longas, né? As referências. E para finalizar, eu trouxe um texto que é do Momento Espírita, que eu acho também assim muito sublime para falar do valor da fé. Essa situação ocorreu em 2009 no Centro Espírita Ildefonso Correia, aqui em Curitiba. Então fala, né, que naquela sala de reuniões em que mulheres se reúnem para fazer auxílio às mães que têm dificuldades financeiras, certa feita uma senhora de 40 e poucos anos, de cabelos quase completamente encanecidos, e que trazia as marcas que o tempo e os maus tratos se encarregaram de bordar-lhe no rosto, tomou a palavra e falou numa linguagem bem simples. Ela pediu para falar naquele grupo. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, há cerca de 1 ano, vim tão somente em busca do pão material. Fiquei sabendo que aqui se distribuía alimentos para os necessitados e por isso me inscrevi. Agora, 1 ano depois, quero que todos saibam o quanto minha vida mudou. Eu tinha um filho de 18 anos, sempre embriagado. Toda vez que chegava em casa, já era madrugada, e nós sempre discutíamos. Eu o odiava. Pensava comigo mesma, como pudera ter gerado este ser? Ele sempre agressivo, eu sempre irada. Nossa vida era um verdadeiro inferno. Mas aqui eu ouvi falar de amor, das montanhas que ele transporta. Ouvi falar da fé e da esperança. Ouvi falar também do homem de Nazaré, que passou pela terra com o objetivo de nos ensinar a amar e a ter fé. As guerras odientas para portas adentro do meu lar me causavam terror. E por isso resolvi tentar o amor. Numa noite fiz um prato de comida e guardei no forno do velho fogão. Esperei meu filho chegar, coloquei o prato sobre a mesa e lhe disse com carinho: Filho, deixei esta comida no fogão, você deve estar cansado. Ele me olhou assustado e respondeu: Qual é, velha? Tá mudando, hein?
Fiz de conta que não ouvi e fui me deitar. Fiz a minha oração e comecei a acreditar na sua mudança. Na noite seguinte, repeti o gesto. Depois de várias noites, sentei-me com ele à mesa na tentativa de dialogar. E ele, um pouco desajeitado, falou, numa noite: Mãe, isso não é vida. Você trabalha e eu ousei, pela primeira vez, a passar a mão nos seus cabelos, tão rebeldes como ele mesmo. Iniciamos um diálogo. Há quanto tempo não fazíamos isso? Ao voltar ao lar, a volta ao lar passou a ser mais cedo a cada noite. Largou a garrafa, encontrou um emprego. Hoje eu quero dizer que não era só o pão material que faltava em nosso lar. O verdadeiro pão da vida é o amor e a fé. E esse era o escasso em nossas vidas. Continua, mas eu acho que por aqui nos serve, gente, de uma simbologia muito importante, de uma referência de vida, que nos emociona, mas que pode ser a nossa história. Fé, amor que transforma. Que todos tenham uma boa noite, um maravilhoso final de ano e muita fé para continuar a viver neste mundo. Obrigada.